O Mano Menezes assume uma responsabilidade que não é dele após um empate pífio dentro do Beira-Rio contra o Caxias do Campeonato Gaúcho. O Internacional pode ser ultrapassado por 2 times na competição estadual e agora a torcida perdeu totalmente a paciência com a direção. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, não tenho que dizer bom dia ou boa tarde ou boa noite, né? O bom dia, o bom está cancelado, né? Não tem como. Depois de um jogo como o de ontem, depois de uma atuação e principalmente uma entrevista coletiva das mais vergonhosas da história do Internacional, o clube, o Inter, se vê agora em xeque no Campeonato Gaúcho, espera obviamente pelos seus reforços e faz com que a torcida perca totalmente sua paciência. O Mano Menezes ainda tentou escudar a direção, o Felipe Becker tentou falar e amenizar algumas questões, mas obviamente não foi possível, principalmente pelas falas do vice-presidente de futebol. Nós vamos falar sobre isso, então faz o seguinte: fica comigo até o final do vídeo, vamos conversar ao longo de todo o dia, saber um pouquinho mais dos bastidores desse empate, se tu for olhar até dessa derrota, né, dentro do estádio Beira-Rio, enquanto o Internacional toma uma virada pro Caxias, né, o Caxias remontado, assim como outros clubes, né, por exemplo, o próprio Avenida, que pode ultrapassar o Inter. E pode ultrapassar o Inter na tabela da competição. Eu quero te lembrar que KTO é a minha parceira aqui. Se tu quiser, entra lá em kto.com, utiliza o cupom ERNEST e ganha 20% de free bet para tu apostar e botar uns pilinhos no bolso, beleza? Eu quero conversar com vocês primeiro sobre o jogo. O Inter foi bem no primeiro tempo, tá? Não tem como chegar e até ser meio demagogo, né? Ou oportunista. Porque acontece o seguinte, o Inter jogou muito bem no primeiro tempo. Avançou as linhas, fez uma pressão, um trabalho muito forte de marcação, principalmente na saída de bola do Caxias. Lembrou, em muitas vezes, aquele Inter do ano passado, no final do ano passado, sim. A grande questão é que no segundo tempo, na minha avaliação, o Mano Menezes errou quando tira o Alan Patrick e principalmente o Pedro Henrique, botando o Baralhas para fazer uma linha de 3 com o Johnny e o Depena, e aí, degringolou o meio-campo. A partir do momento que degringolou o meio-campo, o Caxias vai lá e avança suas linhas, coloca atacantes, consegue a virada, e aí num desespero, o Mano vai com o Alemão, com o Luca, com o Estevão, com o Lucas Ramos, e aí que a gente percebe o grande problema do Inter na temporada. A falta de opções. Inclusive, daí o Mano Menezes, ele não só ele explica tudo isso que eu estou falando para vocês, mas o que ele faz? Ele escuda a direção, ele assume a bronca pelo mau momento da equipe neste início de temporada, quando na verdade essa responsabilidade não é só do Mano. É claro que o Mano tem que fazer o time voltar a jogar mais, é óbvio que o Mano tem que fazer o time voltar a ser aquele time vice-campeão do Brasil, né? Vice-campeão do Brasileirão. Agora, a grande questão é, os guris, eles não podem ser colocados numa fogueira como foi ontem, né? Como foi ontem, e colocados numa fogueira justamente porque não tem opções, porque não tem peças. Um time do tamanho do Internacional, ele não pode chegar com 70 dias de trabalho com 3 reforços só, sendo que, dentre todos, nenhum é titular. O Internacional não pode se dar o luxo disso. O Inter é muito grande para ser agora, com 70 dias de trabalho, basicamente, com a porta batendo de um Grenal, com a Copa Libertadores batendo, o Inter não pode ficar com 3 reforços que não são nem de nível de titularidade. Daí o Mano Menezes fala, inclusive, isso, né? O Inter está rodando o mundo atrás de reforços, mas que a situação de mercado não é fácil, que os clubes das SAFs, por exemplo, abocanham os principais jogadores, o Inter não tem dinheiro, não tem questões como competir, né? Não tem como competir com as SAFs e com o poderio financeiro dos clubes. Agora, o que eu acho estranho é que a direção, por exemplo, o Mano não explica como a direção consegue fazer um contrato com o Mikael, por exemplo, pagando 400 mil por mês. Como paga o David 11 milhões, paga o David 400 mil por mês e não tem dinheiro. A questão não está em não ter dinheiro, a questão está em gastar errado. A questão está em gastar errado. E talvez aqui fica a grande crítica ao Internacional. Porque o que se fala nos bastidores hoje ecoa como mentira da imprensa.
Isso aqui vocês têm que saber, porque muitos dos próprios dirigentes que hoje falam que a imprensa está mentindo, especulam o nome, falam dos nomes dos jogadores, todos que estão na praça, e hoje querem dizer, pela questão da incompetência de conseguir contratar, que isso é mentira, que a imprensa está chutando. Quando tem dirigente falando sobre Borré, dirigente falando sobre Gustavo Cuejar, dirigente falando sobre outros jogadores que estão na mira e no radar e tal. Um presidente vai falar sobre o Di Maria numa live. Isso aí é a imprensa que está mentindo? Não, não é a imprensa que está mentindo, né? É uma questão mesmo de incompetência de microfone e incompetência também de pegar e contratar. Se a gente for falar de incompetência, a gente pode falar sobre a desastrosa entrevista coletiva do Felipe Becker. E aí aqui a gente tem que trazer uns bastidores de quem estava lá no estádio Beira-Rio. O Felipe Becker, ele vai para a coletiva depois do Mano Menezes totalmente e visivelmente nervoso. Porque, óbvio, né? Ia tomar pau, ia ser pressionado por conta de muitas perguntas dos repórteres. E além disso, quando ele já tinha... Eu até falei na Maratona Mais 45, quando a gente estava lá em cima, lá na bancada da imprensa. Eu estava curioso para saber como é que o Felipe ia se portar, porque quando ele apresentou os jogadores, ele parecia visivelmente nervoso. Visivelmente nervoso para falar, até porque o cargo pede isso, né? O cargo tem esse nervosismo. Tu é vice-presidente do Internacional, é muito grande um cargo de vice-presidente de futebol do Inter. Então é normal que tu esteja nervoso em determinadas situações. Agora, se tu não consegue segurar o rojão, tu tem que te preservar. E preservar principalmente as duas coisas que são principais, a torcida e a instituição. A partir do momento que ele vai no microfone e começa a dizer que o Inter jogou bem, que os reforços virão, mas eu não sei o dia, pode ser amanhã, pode ser depois, pode ser talvez lá em abril, ou pode ser de repente no meio da janela, mas os reforços vão vir e vocês vão gostar. Mostra visivelmente não só o despreparo de um departamento de futebol, um despreparo de uma assessoria de imprensa, o despreparo de um grupo como um todo. E isso que faz com que o torcedor, nesse momento, perca a paciência. Se olhar nas redes sociais, o Inter basicamente faz uma crise em cima de si mesmo. O Inter faz uma crise em cima de si mesmo, porque estava com um ambiente montado, com um grupo montado, desfez muitos jogadores que eram mesmo necessidade de ser, vamos dizer assim, negociados ou saírem do vestiário, abriu um espaço na folha, prometeu inúmeros ou reforços de régua alta, né? E agora o que se vê, na verdade, é ter de apostar, por exemplo, no Luca, no Estevão, no Lucas Ramos, enquanto que isso fica com os microfones depois abertamente falando que não, fica tranquilo, vai chegar, os reforços vão chegar. Aqui, ó, agora uma informação para vocês, tá? Me parece muito claro que não vem ninguém agora para essa questão do gauchão. A próxima semana, por exemplo, até o dia 16, quando o Internacional joga no Beira-Rio, depois ele só joga no dia 25 pelo Campeonato Gaúcho. Ou seja, ele ainda tem 2 jogos para jogar sem reforços, vamos dizer assim, né? Porque depois acaba o prazo de inscrição do Gauchão no dia 19, e aí ele não pode mais inscrever jogadores, não pode mais ter, então, acréscimos. Ou seja, iria para um Grenal sem reforços, iria para um Grenal com o time que tem, iria para uma eventual final, acredito que o Inter vai estar, sem problema nenhum, mas iria para finais, semifinal e final sem jogadores, e aguardaria uma Copa do Brasil, uma Copa Libertadores, para que esses reforços, se é que cheguem e quando cheguem, estreiem no Internacional. O outro detalhe: se não vier jogador agora para ser inscrito no Campeonato Gaúcho, vier jogador, não, a gente tem até abril para contratar, o Internacional vai ficar com jogadores que são reforços, 1 mês parado até chegar a Copa Libertadores, por exemplo. A Copa Libertadores, ela começa na primeira semana de abril. Tu ficaria todo o mês de março com esses reforços que vão vir da Europa ou vão vir de Marte, sei lá quando, tá? Esses reforços eles ficariam parados sem ritmo de competição. Tu imagina tu começar um campeonato, uma Copa Libertadores com reforços que deveriam ser os seus titulares sem ter ritmo de competição. É só a gente pegar basicamente o Alan Patrick, que hoje está jogando demais, mas que no ano passado, por conta de não ter ritmo de competição, foi dificílimo para ele pegar e entrar nos eixos e ser o expoente que ele é hoje. Então, gente, se hoje vocês olharem, por exemplo, as redes sociais, ou se hoje vocês virem os programas de televisão periclitantes, né?
com a questão do Internacional. E não só isso, mas também achando que o Internacional está muito mal no início da tabela, no início do campeonato, no início da temporada, não é mentira, né? É bem verdade. E infelizmente, quem fez isso foi o próprio Inter. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. A gente fala sobre o Inter ao longo de todo o dia. Bota aí a tua opinião. O que a gente tem que fazer? Tem que ir lá buscar o Arangues, por exemplo? Tem que buscar um jogador renomado para pegar e subir a régua? O que tu acha que tem que ser feito ainda? Bota teu comentário, deixa a tua opinião e vamos trocar uma ideia ao longo de todo o dia, beleza? Valeu? Um forte abraço! Tchau!